Hoje à tarde temos uma programação de temas muito interessantes, tá? Vamos agradecer, em primeiro lugar, ao ufólogo João Marcelo, que está presente desde a cidade, desde Paraná, uma cidade de Paraná, né? E nos vai trazer, né, uma apresentação sobre o caso de Varginha, tá bem? Fica à vontade, João Marcelo, tá? Ok, obrigado, o professor, o pesquisador médico Julio Acosta. Obrigado a todos os presentes, agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho meu de investigação, né, juntamente com o Marco Leal e o Jordano Mazzutti. Eu vou tentar dentro do tempo estipulado aí, pontuar informações novas que nós conseguimos e esclarecer algumas coisas que estão sendo divulgadas aí recentemente sobre o caso Varginha que realmente não procedem. Bom, em primeiro lugar, eu queria homenagear aí os 4 investigadores do caso, né, que estão entre os principais, o Birajara Rodrigues, o descobridor do caso, com quem a gente mantém contato, né, o Pacatini, que voltou recentemente à cena, o Marco Petit, lá do Rio de Janeiro, e o Claudeir Corvo, infelizmente, já falecido. João, se quiser, por favor, pode clicar em ocultar para tirar essa faixa que está aí? Ah, sim. Tem uma faixinha. Tudo bem. Legal. Bom, conforme eu coloquei ali os 4 pesquisadores que eu citei no slide anterior, foram os 4 únicos que estavam na coletiva de imprensa de 1 ano do caso, em 97, a qual eu compareci. Ali sou eu ainda com um pouquinho de cabelo e o Rodolfo, filho do Birajara, do lado. Isso em janeiro de 97, coletiva de 1 ano do caso, lá em Varginha. Estava a Regiane Schumann, que gravou um especial para aquele programa Mistério com o Walter Vancini, estava o saudoso repórter o Saulo Gomes, da Bandeirantes, né? Estava o Luiz Petri, apareceu lá também, né? Editor do Fantástico. Bom, o Pacatini voltou à cena, como todos sabem, só que pouca gente sabe, já em 2018 a gente localizou o Pacatini em Uberlândia, né? Eu, o Marcão, o Jordano Mazzutti, a gente localizou, e aqui é a assinatura dele, dando autorização do uso de imagem dele para a série de Carona, a qual eu fui colaborador. Conforme eu disse, em 2018, vocês podem ver ali no e-mail, a gente localizou o Pacatini e eu troquei quase 30 e-mails com ele. E a gente mantém contato com ele hoje, obviamente. Aqui eu vou botar um vídeo polêmico, né, para botar uma pimenta nesse vatapá aí. O caso Varginha, ele é inconclusivo. É a minha opinião, que é a mesma opinião do Birajara Rodrigues. Por que é inconclusivo? Porque a gente lida com testemunhas. No caso Varginha, a gente não tem uma foto, a gente não tem um vídeo, a gente não tem um documento oficial confirmando que as capturas, que o tal acobertamento aconteceu. O que a gente tem são depoimentos que dizem que as capturas ou acobertamento aconteceu e depoimentos que dizem que nada houve. Nós temos cerca de 150 gravações em áudio e vídeo com testemunhas civis e militares dentro da nossa investigação, né, nos últimos 9 anos, e a maioria dessas testemunhas, elas, inclusive as testemunhas que estariam diretamente envolvidas no acobertamento, né,
a maioria delas negam que tenha havido essas capturas. Uma das questões mais polêmicas que a gente conseguiu na nossa investigação é que uma das principais testemunhas do caso, um bombeiro que gravou em áudio para o Pacatini em 96, no dia 16 de fevereiro de 96, informando a captura da manhã, este bombeiro voltou atrás. A gente fica naquele dilema. Qual que é a verdade? É o depoimento que ele deu em 96? É o depoimento recente em que ele voltou atrás? Então, eu coloquei esse vídeo para fazer para vocês terem noção como é que a gente fica nessa gangorra entre a confirmação e a negação. Bom, como vocês viram, onde está a verdade? Está numa das principais testemunhas que voltou atrás, ou na nova testemunha que confirmou de forma inédita e histórica que houve uma ligação relatando um animal estranho no bairro Jardim Andere. E que, conforme está ali na gravação, em determinado momento ele parece que ele se entrega, ele diz... procuramos, encontramos, depois ele se corrige, né? Parece que se corrige. Procuramos, não encontramos nada e continuamos podando uma árvore lá no bairro Jardim Andere. Recentemente foi lançado o documentário, né, Momento do Contato. Esse documentário tem várias testemunhas novas que aparecem pela primeira vez. Tem várias novidades nesse documentário. Eu vou passar aqui algumas testemunhas que estão nesse documentário, Momento do Contato, que apareceram nele pela primeira vez. Aqui é o Eric Lopes, ele está na janela, ele foi localizado. A gente tentou falar com ele, né? Eu sou coprodutor de Momento do Contato, e ele pediu para o pessoal se retirar do local, que ele não queria falar sobre a questão da captura, né, do ET de Varginha, porque ele, juntamente com o Marco Xerez, estaria no Fitio Prêmio, que teria feito a captura da noite, numa rua perpendicular à rua onde as meninas
por volta de 3h30 da tarde, viram a criatura no bairro Jardim Andere. Ele não quis falar, mas foi tentado o contato com ele, com o Eric Lopes. Esse daqui é outro testemunho, um ex-militar, que confirma uma movimentação estranha na ESA, o transporte de uma caixa metálica com furos e a presença de militares da Marinha dentro da ESA e de helicópteros da Marinha também na ESA. Na época, isso vai de encontro a informações que foram levantadas na época, por exemplo, pelo Claudir Corvo, que ele levantou informações de que alguma coisa do caso Varginha teria ido para o subsolo em Iperó, onde a Marinha desenvolve o projeto do submarino nuclear, e que o Fernando Henrique, quando presidente, teria ido até este subsolo para ver alguma coisa lá que estava lá relacionada ao caso Varginha. Isso aqui é outra testemunha importante, Rubão Ladeira. Ele hoje trabalha de segurança na prefeitura de Varginha, e ele viu um bloqueio militar. Essa testemunha é muito importante pelo seguinte: ele tira o cidadão mudinho da cena dos fatos, porque ele tinha um horário no ginásio do Marcão, que é próximo do local onde tudo aconteceu, um pouco para baixo. Ele jogava bola com os amigos de 2 às 3 da tarde. Naquele fatídico sábado, dia 20 de janeiro, ele terminou de jogar bola com os amigos, 3 horas da tarde. Ele falou que o Mudinho estava lá na quadra a tarde inteira, pedindo cigarro para o pessoal ir lá. Estava lá na quadra, não estava lá na rua Benevenuto, conforme alega o Exército. E ele, junto com os amigos, por volta de 3h10, 3h15, ele viu 2 caminhões do Exército subindo em alta velocidade a rua Francisco Faraco. Como ele já sabia daquele boato da suposta captura, eles correram para ver aonde os caminhões estavam indo, porque não era usual os caminhões do Exército estarem ali naquele local. Ele chegou na rua Silvianópolis e ali já tinha um bloqueio do Exército. Eles não puderam se aproximar. Inclusive, um dos amigos é filho do proprietário lá da oficina que fica ao lado do terreno onde as meninas viram a criatura, né? Eles foram impedidos de passar. De repente, os militares entraram rapidamente nos caminhões dos veículos e saíram. A gente especula o seguinte, que como era por volta de 3h15, talvez esses militares já estivessem procurando a criatura, que cerca de 15 minutos depois, por volta de 3h30, foi avistada pelas meninas. Isso daqui é uma arte mostrando que o doutor Fernando Eugênio teria visto no hospital regional. O Fernando Eugênio, pouca gente sabe, mas é uma testemunha que foi localizada por mim. Fernando Eugênio é um nefrologista famoso de Varginha, já falecido, infelizmente. Ele estava num congresso de nefrologia em Belo Horizonte, em 97, onde estava um outro médico de São João del Rei, a minha cidade natal, e ele confidenciou a este médico que viu a criatura a cerca de 3 metros de distância sendo examinada numa maca no Hospital Regional de Varginha, naquele sábado, dia 20. Ele estava trabalhando no hospital, ele viu militares do Exército e foi impedido de chegar perto, e viu pessoas vestidas de branco que ele não reconheceu no hospital, que ele acredita que eram profissionais, que eram médicos enviados de fora de Varginha. Na época, eu passei essa informação para o Birajara e para o Pacatini. Eles foram até o Fernando Eugênio, que curiosamente morava no mesmo bairro que o Birajara, o Jardim Andere, na época. Ele negou, falou que estava brincando. Uns 4 anos depois, ele confirmou o doutor Zé Marco, que está no documentário, que realmente viu a criatura no hospital regional e que ele, naquela ocasião, em 97, ele não queria se envolver, não queria problemas para ele, admitindo que tinha visto. Aí é o doutor Zé Marco, que participa do documentário também, que, para quem o Fernando Eugênio confidenciou que viu a criatura no hospital regional e a presença de militares do Exército. Isso aqui é uma outra testemunha também inédita que aparece no documentário, é um radiologista do hospital regional. A gente, infelizmente, não pode divulgar a identidade dele. É uma testemunha que foi localizada pelo Marcão, pelo Marco Leal. Ele participa do documentário, evidentemente com a identidade preservada. Após muita insistência, ele aceitou participar. E ele alega que
a presença dos militares do Exército naqueles dias no hospital regional e que foi pedido a ele para que fizesse várias radiografias de algo dentro de um saco preto. Ele não podia verificar o que estava dentro do saco. Aqui é outra testemunha muito importante, o Niei Nadeia, que na época era repórter da TV Princesa. Ele ficou sabendo da movimentação militar anormal no bairro Jardim Andere. Ele foi até lá, ele era repórter da TV Princesa, chamou o cinegrafista da TV Princesa, foram no Fusquinha, e ali no ginásio do Marcão, pouco abaixo da Rua Suécia, onde aconteceu a primeira captura, já havia um bloqueio do Exército, informaram a ele que aquilo era uma área de segurança nacional e ele não pôde se aproximar. Alguns dias depois, ele foi até a ESA, inquirir os militares da ESA sobre questões envolvendo o acobertamento e tal, e aí ele comentou com os militares, né, o que vocês estavam fazendo nesse dia, porque eu vi um bloqueio militar. Vocês falam que não estavam lá, mas eu vi, eu cheguei lá com o meu repórter. Aí eles falaram o seguinte, se você continuar insistindo nesse assunto, você vai ser preso. E ele ficou muito receoso, porque ele era repórter, estava começando a carreira, era novo e tal, né? E não quis insistir na época nessa questão, mas ele aparece de forma inédita no documentário. Isso aqui é uma família que viu na época um objeto, um OVNI, sobrevoando bem baixo o bairro Jardim Andere, como se estivesse procurando alguma coisa. Eles também resolveram participar após muita insistência e tendo a identidade preservada. Essas testemunhas, quem tentou trazer elas a público foi o Geraldo Luiz, quando ele tinha um programa domingo na TV Record. Eles, a princípio, aceitaram e depois voltaram atrás. E no documentário, agora, no momento do contato, elas aparecem. Essa daqui é a principal testemunha do caso, é um militar que participou de toda a operação de retirada da criatura do Hospital Humanitas à Morta, e depois o traslado até a SpaceX e depois para a Unicamp, o subsolo do Hospital das Clínicas. É um militar cuja identidade, infelizmente, de forma totalmente inadequada, foi jogada na mídia várias vezes por determinado ufólogo, o que inclusive atrapalhou a investigação do caso. Isso aí eu tenho que dizer, não vou citar o nome do ufólogo, nem me peça que eu vou citar. Mas é uma coisa totalmente inadequada que aconteceu e que reiteradas vezes acontece, né? Enfim, ele, após mais de 20 anos, eu e o Marcão localizamos esse cidadão, ele não está mais no Exército, já pouco tempo depois do caso Varginha, ele saiu do Exército, ele tem outra atividade profissional hoje. Ele, após 10 meses de insistência, se queixando muito desse ufólogo que divulgou o nome dele inadequadamente na mídia, né, reiteradas vezes, ele aceitou encontrar comigo com o Marcão em Belo Horizonte, em 2019, e ele confirmou o que ele já tinha disse, que realmente aconteceu de novo, né, já tinha dito num vídeo gravado para os ufólogos em 96, e aceitou participar do documentário do James. A principal testemunha do caso é esse cidadão, e ele está no documentário, evidentemente, com a identidade preservada. Bom, agora temos que esclarecer algumas coisas que têm acontecido. Tem um cidadão que está se fazendo passar por agente da ABIN, eu prefiro não divulgar o nome dele aqui, não quero prejudicar pessoas, só quero esclarecer, né? É um cidadão que mora nos arredores de Brasília, numa região até modesta, né, pobre. Ele quase que enganou 2 pessoas que tem um canal grande no YouTube, vendendo para elas alegando que ele tem um vídeo da criatura que está na BIM. Essa história não procede. Esse vídeo não existe. Se existe, é um fake, porque o sujeito tem conhecimento de informática, e esse sujeito nunca foi e nunca foi agente secreto, muito menos agente da BIM, né? É uma história que tem sido ventilada aí e que não procede. Ele mostra essas fotinhos aí, já procurou Deus e o mundo tentando fazer dinheiro, enganando as pessoas, entendeu? Aí ele fala que seria a fita da filmagem do ET de Varginha. Essa história não procede. Ele entrou em contato com o Marcão e entrou em contato comigo também. Eu falei que ele era o agente Santos, programado para matar, só se for matar de rir, né? Aqui é
durante a gravação do documentário, né, Momento do Contato, foi localizado a residência do Eric Lopes, né, que estava na viatura da P2 de Varginha, né, da inteligência da polícia, junto com o Eric Lopes. Foram até a casa dele e ele pediu para que as pessoas se retirassem, senão ele ia atirar, ele ia dar tiros ali. Eu acho que eu vou pular, porque tem muitas coisas para falar, que seria um videozinho dessa situação. Bom, aqui também eu acho que eu vou pular, porque tem outras coisas que eu queria falar. Se não me engano, acho que foi em 99, 2000, por aí, não me lembro o ano exato, tinha um cético muito famoso que aparecia em programas de TV, Daniel Sotomayor. Ele participava muito do programa da Luciana Gimenez, na época, na Rede TV, né? Na época, ele participou de um programa infantil numa TV canadense e foi gravar lá em Varginha. Esse programa da TV a cabo canadense pagou a passagem de avião dele para ele se deslocar de São Paulo até Varginha. Ele ficou lá uma meia hora e ele concluiu. O vídeo está aí, mas eu vou pular, porque senão o tempo é curto, né? Ele chegou à brilhante conclusão de que que as meninas confundiram uma capivara com a criatura. E esse vídeo é essa situação épica que a gente fez, inclusive, questão de legendar para eternizar a tamanha bobagem que ele falou, né? Bom, uma das coisas que a gente apurou na investigação, o Rúlio, convidados, é o seguinte. Vocês viram ali, logo no começo da minha apresentação, que a gente conversou com o ex-militar do Corpo de Bombeiros, que comete o ato falho, se entrega e diz que houve a ligação do animal estranho e que eles pegaram alguma coisa. Bom, este militar, obviamente, eu não vou identificar, mas é óbvio que é um desses 5 que está na coluna da direita. Baseado nas informações dele, porque o que se sabe até então? Que a captura da manhã ela teria sido feita pelo Cabo Rubens, o Sargento Palhares, o soldado Nivaldo e o soldado Santos. Acontece que a gente descobriu, nós conseguimos com o oficial dos bombeiros a escala de serviço do dia 20. O que acontece? O Sargento Palhares não estava de serviço no dia 20. Ele entrou de serviço 8 horas da manhã do dia 21, domingo. E a gente conversou com ele na casa dele, e ele confirma isso. O Rubens, que é divulgado como um dos participantes da captura da manhã, também não é este Rubens que é divulgado, porque existiam 2 Rubens no quartel, Luiz Rubens e o Wilson Rubens. O Rubens Moreno, que é divulgado como participante da captura da manhã, ele também entrou de serviço 8 horas da manhã do domingo. Então, baseado nas informações novas que eu, o Marcão e o Jordano apuramos, esta captura da manhã teria acontecido com base numa outra dinâmica, com participação do soldado Nivaldo, do cabo Domingos, do soldado Santos, infelizmente já falecido, do sargento Bernardes e do cabo Luiz Rubens, que não é moreno, é uma pessoa de cor clara, ao contrário do Rubens divulgado, que não estava de serviço, que é uma pessoa de cor negra. O Bernardes, nós conversamos com ele na casa dele e a gente sentiu que ele ficou meio receoso de falar mais. Logo no começo da conversa, ele abaixou a cabeça, olhou para o chão e falou assim, essa questão envolvendo militar é complicado, mas ele ficou em silêncio assim, algum tempo e falou assim, mas não teve nada não, entendeu? Mas a gente sentiu que ele olhava para o lado, né, no outro cômodo onde estava a esposa, a gente sentiu que ele queria falar algo mais, e ele ficou receoso de falar com medo. Bom, essa rua que vocês estão vendo aqui é a Francisco Faraco, que chamava Avenida dos Inconfidentes, hoje chama Francisco Faraco. Olha que interessante, aqui é o ginásio do Marcão, o Rúlio. Aqui, o Rubão e mais 3 amigos viram o cidadão, que é conhecido pela alcunha de Mudinho, a tarde inteira do sábado. Ele estava ali na quadra, pedindo cigarro e tal.
Ele ficou ali a tarde toda. Então, esse cidadão não estava um pouquinho aqui para cima, na rua Benevenuto, onde as meninas o teriam confundido com a criatura. Outra coisa que pouca gente divulga, talvez vocês não saibam. O Eric Lopes, na época que participou da captura da noite, ele morava nesta vielazinha aqui, ó, Julio. Vocês verem como tudo é perto. E um pouquinho aqui para cima vai ter uma pinguelazinha, depois uma linha férrea desativada. Um pouco para cima mora um cidadão que conversou com a gente e que ele viu a criatura na manhã do dia 20 caminhando nessa linha férrea desativada. E ele viu nesta região aqui, na manhã do dia 20, militares do Exército, um bloqueio, e ele viu aqui em cima, a 50 metros de distância, alguma coisa sendo transportada num saco e sendo colocada na caçamba do caminhão do Exército Brasileiro, caminhão de transporte de tropas. Quer dizer, teoricamente, ele informa uma outra captura que até então não se conhecia. Bom, esse é o Fernando Eugênio, que foi localizado por mim, né, que confidenciou ao Dr. Zé Marco, que viu a criatura no hospital regional. Esse cidadão, Alvair Mota, o Fernando Eugênio já falecido, Alvair Mota é um médico ortopedista famoso de Varginha. Ele deu um depoimento para o Birajara na época, dizendo que um amigo dele teria examinado a criatura no hospital regional, que a criatura tinha um ferimento numa das pernas, e que este amigo teve uma espécie de interação não verbal com essa criatura, onde a criatura dizia a ela, conduzia, comunicava sem verbalizar, onde ele teria que examinar ela. Esse tipo de interação teria acontecido com um cientista, um PhD da Unicamp também, que a gente não pode dizer o nome, porque é um cientista que a gente estamos tentando insistentemente o contato com ele. Nas mídias sociais, esse cientista já disse que nada houve, né? Mas a gente tem informação de que ele, até porque pela especialidade dele, teria feito da equipe de cientistas que teria examinado a criatura durante pelo menos 4 meses na Unicamp. Esse cientista, que eu não posso dizer o nome, o Dr. Konrad Metz, alemão naturalizado brasileiro, o Badam Palhares, tinha pessoas da área da biologia, tinha pessoas da área de genética, tinha especialistas de várias áreas, né? Por exemplo, eles fizeram medição do número de cromossomos na Unicamp e descobriram que a criatura tinha o mesmo número de cromossomos que a gente, que é uma coisa que suscita muitas coisas muito polêmicas. Por exemplo, a gente já conversou com o geneticista, o número de cromossomos iguais suscita que haveria uma ancestralidade comum entre a gente e a tal criatura. Estou falando aqui especulação. Outra informação que surgiu da Unicamp é que a criatura seria animal e vegetal ao mesmo tempo. É uma informação que veio de 4 cientistas que, na época, estavam passando informações para o falecido Claudeir Curvo. A gente acredita que essa informação dada pelo Vair não foi do amigo dele, foi dele, mas ele, para se comprometer, disse que foi um amigo que examinou a criatura. Bom, esse aqui é o Demelo, que é um dos soldados que seria um motorista do comboio, né? A gente localizou ele na cidade dele, no sul de Minas, e ele nega veementemente que tenha acontecido. Tem até outras questões envolvidas, outras informações que surgiram a partir do Demelo e de um jornalista que foi atrás dele, só que por questões éticas aqui eu não posso divulgar, né, Julio? Tem coisas que envolvem questões pessoais, questões, né, vamos dizer assim, particulares, que eu não vou ser leviano de chegar aqui e colocar. Mas, enfim, o Demelo, ele teve o nome divulgado naquela histórica reunião de 4 de maio de 96, lá em Varginha, onde eu, inclusive, estava, né? Era um dos motoristas do comboio, tinha 3 caminhões, um conduzido pelo Demelo, um pelo Welber e um pelo Vassalo.
o caminhão do Demelo e do Welber ficou esperando num trevo de acesso o trevo da Vila Paiva, aliás, Vila Pinto, se não me engano, enquanto o caminhão do Vassalo entra num portão lateral do Mantas, aonde é colocada a caixa já com a criatura morta. O Demelo nega veementemente que tenha acontecido. Eu vou pular o vídeo. Aqui é o Dr. Conradinho Médici, que gravou a entrevista para a gente. A gente teve que ter muito jogo de cintura, porque a gente localizou o telefone da casa dele, né? Telefone particular, através de uma pessoa de Campinas, né? Acho que eu não vou dizer o nome dele, né? Um dia esse cidadão entrou em contato com a gente e falou assim, ó, eu localizei o telefone do Conradinho Médici, vocês querem ir atrás dele? Ó, mas é claro, ele passou o telefone, eu liguei, atendeu a esposa do Conradinho, e ela muito nervosa, falando que ia processar os ufólogos, que os ufólogos eram loucos, que era tudo invenção, que... E aí a gente teve que ter muito jogo de cintura, no seguinte sentido, dizer assim, ó, nem todo ufólogo é louco, nem todo ufólogo é picareta, tem gente séria nesse meio, a gente investiga seriamente, a gente quer ouvir os dois lados, o seu marido, Conradinho, nunca foi ouvido, e aqui, nesse vídeo, ele até parabeniza a gente, porque depois de 20 anos, ele mesmo diz que a gente foi a primeira pessoa que procurou para que a versão dele dessa história fosse ouvida, entendeu? Aí é o radiologista, né? Eu já falei, ele aparece no documentário. Bom, o tenente-coronel Olímpio Vanderlei, hoje ele está na reserva, é coronel. Ele respondeu perguntas nossas pelo aplicativo WhatsApp. Ele teria comandado toda a operação de retirada da criatura, o transporte para a SpaceX, depois para a Unicamp. Ele teria participado porque, dentre as especialidades dele, tinha um curso na época de BQN, né, Guerra Bacteriológica Química e Nuclear. Ele faz parte do meu WhatsApp, a gente conversa e ele nega veementemente, mas acredita. Eu acredito também por crenças espíritas, né, ele acredita em vida fora da Terra, em vida inclusive no nosso sistema solar. Ele acredita que a gente esteja sendo visitado, para ele isso é coisa muito natural. Mas ele diz que não participou de nada, e se aconteceu alguma coisa em Varginha, isso daí não teve participação dele nem da equipe dele, que era o Batalhão de Comando de Serviço da ESA. Bom, aqui é o bombeiro, conforme eu já mencionei, o ex-bombeiro, né, que conversou com a gente, e confirmou de forma inédita que houve a ligação sobre o animal estranho, e que comete o ato falho, né? Aqui é o vídeo que a gente fez das perguntas, né, que o coronel Olímpio Vanderlei Santos respondeu. Olímpio Vanderlei Santos, viu, gente? Muita gente fala Olímpio Vanderlei dos Santos, não tem um dos. É Olímpio Vanderlei Santos. E ele nega veementemente. Eu vou pular o vídeo. Outra pessoa que a gente procurou, claro, é o general Lima, que era o comandante da ESA. Eu conversei com ele por telefone, e ele, inclusive, no momento da ligação, ele parece que já tinha informação que a gente gravava as ligações, e ele falou assim, você está gravando? Eu falei, estou. Ele falou assim, pode gravar e pode divulgar, não tem problema. Não aconteceu nada, a história foi inventada. Aí eu falei assim com ele, o general Sérgio Lima, mas o senhor aceitaria responder umas perguntas nossas? Aí ele falou assim, não, eu aceito, você me manda por escrito. A gente mandou para o endereço dele, para o e-mail dele. Aí começou aquele jogo de empurra. Ele falou que
essas perguntas ele respondeu e mandou para o Centro de Comunicação Social do Exército. A gente foi atrás do Centro de Comunicação Social do Exército e eles desconhecem essa história, entendeu? E ele não se dispôs a responder, mas disse que nada houve, que não tinha nada a esconder. Mas se negou a gravar com a gente, dando a versão dele dos fatos, né? É uma questão que é no mínimo curiosa, né? Os militares, eles se negam a gravar. E hoje a orientação que existe para eles é o seguinte: o militar do Exército, principalmente da ativa, ele só pode falar se o Centro de Comunicação Social do Exército autorizar. Aí você vai atrás do Seconsex, né? Atrás dessa autorização, e o Seconsex dá uma resposta padrão para todo mundo e não dá a bendita autorização para a gente poder conversar com o militar em tal unidade do Exército, entendeu? Isso a gente já tentou com o Márcio Tibério, que era tenente na época, que teria filmado a retirada do Humanitas. Hoje ele é coronel, está para virar general, e ele falou assim comigo, falou assim: eu gravo com vocês desde que você consegue autoriza. Aí eu falei assim: mas espera aí, você não tem liberdade para falar sobre isso? Não, ele falou assim: eu tenho. Eu falei assim: mas como é que você tem se você só fala se você consegue autorizar? Aí a gente vai atrás do você consegue e acontece o que eu expliquei. Aí a visão do Hospital Humanitas, onde a criatura teria ficado desde a madrugada do domingo até o finalzinho da tarde do dia 22, e retirada já sem vida do Humanitas. Quer dizer, ela já chegou já praticamente morta, transferida do regional para o Humanitas. Chegou nas primeiras horas da madrugada do dia 21, domingo. É a arte do Jamil Villanova, aqui a entrada lateral do Humanitas. Tem testemunhas que falam da movimentação estranha aqui, viaturas da polícia de Belo Horizonte, e testemunhas que moravam, se não me engano, aqui ou por aqui, e viram toda a movimentação. Aqui a distância do hospital até a ESA, né, onde foram levados. Bom, conforme outro mito do caso, é que o Birajara foi comprado, foi silenciado, foi ser viciado, né, que não pode falar mais sobre o caso, que sumiu, que foi ameaçado, que a casa dele foi metralhada, que jogaram bomba na casa dele, que não tem nada disso. O Birajara é parceiro nosso na investigação, a gente tem amizade com ele. Sempre que a gente vai em Varginha, para o sul de Minas, ele nos recebe na casa dele, já nos ajudou nas investigações, já nos cedeu várias coisas, inclusive aquela testemunha nova que viu a criatura na linha do trem, foi uma testemunha informada por ele, e isso daqui é uma coisa que deixou a gente bem agradecido, que foi o reconhecimento dele pelo esforço na investigação do caso que eu, Marcão Jordano, temos feito. Eu printei porque a gente fala, às vezes eu falo sobre o Birajara, e as pessoas às vezes não acreditam, o sujeito está inventando, é fake, ele não tem contato com o Birajara sumiu, mataram ele e tal, não é por aí. Aqui o Marcão, né, o Zé Carlos Pereira, que foi da Infraero, né, que confirmou mais de uma vez que o caso aconteceu, para o Marcão, em off, para o Marcão e para o James Fox, ele infelizmente já faleceu. Aqui o documentário que eu mencionei, O Momento do Contato, está fazendo grande sucesso no mundo todo, conforme eu disse, tem testemunhas novas, tem informações novas. Inclusive, quem quiser ter acesso ao documentário e aos extras legendados, a gente pagou para legendar os extras legendados são 5, não há em lugar nenhum. É só entrar em contato comigo que eu passo as informações. Aqui foi o lançamento que a gente fez com grande sucesso em Sorocaba, em outubro do ano passado. Aí minha humilde participação no documentário como coprodutor. Bom, a investigação continua. Eu tenho a dizer que o caso Varginha é inconclusivo. Informações novas que têm surgido aí a respeito de vídeos, pessoas que viram o vídeo, por exemplo, youtubers famosos aí, não procede, eu posso garantir. O que existe a respeito disso é que foram localizadas testemunhas que teriam em sua posse vídeos. É o que eu e o Marcão e o Jordano vamos tentar obter esse material a partir dessas testemunhas em breve, entendeu? Eu resolvi
fazer assim, um pouco mais rápido a apresentação para que desse tempo. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou dizer humildemente que eu não sei. Queria agradecer a oportunidade aí pela participação. Parabéns, João, pela tua apresentação, muito didática, tá? Te parabenizo pelo esforço, né, que você e teus colaboradores se deslocaram, pesquisa de campo, né? Isso é uma coisa muito meritória, tá? E, na verdade, de certa maneira, eu diria que é um preço que a gente paga, né, para se aproximar ao fenômeno, né? E te contarei até mais, porque eu acho que sou muito mais velho que você, tanto de idade como também da pesquisa, né? Já viajei nos Andes peruanos, de avião, de carro, até de cavalo, né? Tentando entender, né, o fenômeno, não? E às vezes percebi que na tua busca, quando encontras que determinado fenômeno não parece ser real que parecia, né? E uno gostaria de se encontrar frente a frente ao fenômeno, a vezes uno fica desiludido, né? Fica meio que triste, né? Mas justamente a experiência do fenômeno real, né, faz parte de estar frente ao que ao final não foi real, para que quando você tiver um fenômeno real, você saiba distinguir, entendeu? Então, eu gostei de muitas coisas, e tu, mesmo que você é um ufólogo, você tem uma abordagem racional e imparcial. Obrigado. Isso que eu vi na apresentação daquele evento, né, que também fomos convidados, né, na praia de São Paulo, né? Sim, Peruíbe. Né? E eu vi a tua... Eu passei assim de uma visão muito, vamos dizer assim, crédula da ufologia para uma visão, eu não gosto de usar a palavra cética, porque cético é tirado de contexto, né? Uma visão assim, vamos dizer, questionadora. Eu questiono as coisas na ufologia. E eu comecei a ter problema justamente por isso, por questionar, porque muitas vezes não há espaço para o questionamento. As pessoas têm um apego, vamos dizer, uma paixão, não gosto de usar a palavra fanatismo, né, mas talvez às vezes um fanatismo que cega a pessoa, entendeu? E às vezes, e muitas vezes, não estou dizendo que é tudo, muitas vezes na ufologia a gente lida com obviedades. Muita coisa que está aí na ufologia, por exemplo, o vídeo, que a gente recebe quase todo dia, né? São coisas que têm explicação, né? E aquilo que o Birajara Rodrigues sempre fala comigo, né? Que eu acredito nisso, o Jordano Mazzucci, o Marcão também. A explicação do ET, ela fica lá embaixo na prateleira, não tem que ficar em cima, não. Você tem que eliminar várias possibilidades antes, entendeu? Ela não tem que eu veja que a ufologia passa a carroça na frente dos bois, entendeu? Esse que é o problema. Eu não sou contra a ufologia, eu acho que a ufologia ela tem que ser assim, e a gente, por exemplo, a gente, né, tem que ter assim muito cuidado com o que a gente fala, né? Tem que ser mais ponderado nas nossas declarações, né? Se a gente quer que a ufologia tenha alguma credibilidade, né? Claro. Perante a mídia, perante o meio acadêmico, o meio universitário, né? Porque a gente não precisa inventar, espetacularizar. O fenômeno já é sensacional, né? O fenômeno está aí. Exatamente. Precisa de você viajar para chamar atenção. Então, João, justamente esse o perfil, né, que se trabalha aqui nesta organização, né? Nós, como organização de princípio, a LASO, né, ele acredita no fenômeno de contacto extraterrestre na superfície da Terra como um fato real. Isso é um princípio. Nesse sentido, né, somos uma organização que está contra o mainstream dominante da ciência moderna, que ainda não aceita, ou seja, os científicos, a comunidade, não aceita ainda que contacto extraterrestre está acontecendo. Então, nós somos contra o mainstream. Porém, né, nós não aceitamos assim na fácil, na boa, qualquer relato, qualquer depoimento, né,
que diga, oh, eu tive um contato, foi abduzido, esta foto é um... Não. Antes disso, se inicia um estudo, uma análise de afastamento de explicações naturais, ordinárias, comuns, fisiológicas, né? Para, depois de descartar isso, a gente pode levantar a hipótese de o fato ser provavelmente extraterrestre, extraordinário, tá? Aqui tem várias pessoas que vão a querer perguntar. Eu também tenho minhas anotações aqui, mas eu vou deixar as minhas observações e para depois. Deixa eu ver aqui, estão na fila Valmir, Fernando e duas pessoas mais. Vou começar primeiro com Valmir, porque está aqui, mas eu sei que tem 4 pessoas no mínimo. Fica à vontade, Valmir. Boa tarde, pessoal. Parabéns, João Marcelo. Eu conheço o João Obrigado. pessoalmente. Um abraço, Valmir. João Marcelo, assim como o Marco Aurélio, são duas pessoas absolutamente sérias, dedicadas, envolvidas para... Nesse fenômeno em particular, eu realmente eu admiro demais o trabalho desses caras. Bom, obrigado. Eu quero, na verdade, minha pergunta, eu tenho uma curiosidade, que é a seguinte. Aliás, antes disso, né, só para dizer que eu cumpri lá o documentário do Marco Aurélio, não sabia dos extras. Vou cobrar dele, hein, João? Mas vamos lá. A minha curiosidade é sobre se você tem alguma informação, ou vocês têm alguma informação, sobre o que aconteceu entre o dia 13 e o dia 20, quando, de fato, as criaturas foram avistadas. Ou seja, o dia 13 foi quando, supostamente, houve a queda daquela espaçonave. E no dia 20, quando, efetivamente, os seres foram vistos lá em Varginha. O que se sucedeu nesse ínterim? Então, entre o dia 13 e o dia 20, Valmir, o que teria acontecido é o seguinte. Teria ocorrido a queda de um objeto no dia 13. E as criaturas teriam, algumas delas pelo menos, teriam sobrevivido a essa queda. Essa queda teria sido em linha reta a cerca de 5 quilômetros do Rio do Peixe. Este Rio do Peixe deságua no Rio Verde. O Rio Verde, depois ele vai passar ali perto do bairro Jardim Andere, lá em Varginha. Agora eu estou especulando. Uma possibilidade é que a criatura seria uma espécie de criatura aquática, até pela compleição dela, e essa questão é muito explorada no livro do Birajara, né, sobre o caso Varginha. Ela, especulando, talvez pudesse ter chegado até o Jardim Andere através do rio, através da água. Mas o que se sabe, até mesmo de fontes militares, é que entre o dia 13 e o dia 20 teria acontecido essa queda, as criaturas já estavam pela região, e há informações de fonte militar, inclusive, que na primeira quinzena de janeiro já havia militares, provavelmente americanos, dentro da ESA, e haveriam estruturas sofisticadas trazidas por esses militares americanos, como, por exemplo, barracas muito sofisticadas, dentro da ESA, entendeu? Antes do dia 20. O que a gente tem de informação é isso, da queda antes do dia 20, dessas criaturas estarem soltas e da presença de militares americanos dentro da ESA já há uma semana, ainda na primeira quinzena de janeiro de 96, entendeu? Legal. Obrigado. Legal. Fernando Maciel, fica à vontade. Quer comentar? Podem comentar ou podem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá bem? Pessoal, boa tarde. É uma grande satisfação de poder participar aí com vocês hoje. São temáticas hoje que realmente são muito interessantes. E parabéns, viu, João, por toda a pesquisa, por todo o comprometimento, a sua explicação, a sua oratória, a sua descrição, né, dos fatos é extremamente lúcida. Eu acho que é muito importante manter essa lucidez, esse processo de realmente filtrar o que é fato, o que é fantasia, ou o que pode ser um fato, de alguma maneira, porque tem situações, como você colocou muito bem, são situações bem inclusivas ainda, não pela forma, né, da sua pesquisa, mas sim pela ausência de dados. E eu gostaria, né, de
fazer duas perguntas sobre essa situação que sempre me intrigaram muito. Primeiro, João, sobre a questão se existe algum registro, algum indício da aeronave, né, que caiu, se tem o porquê que uma aeronave que supostamente, né, se a gente partir de uma hipótese que se trata de fato de seres, né, não terrenos, seres extraterrestres, como que uma nave poderia cair, né, com a tecnologia tão avançada e se não existe nenhum relato físico? E a segunda pergunta, que é a pergunta que mais me intriga, na verdade, eu já li alguma coisinha a respeito, eu tenho até um amigo que é de Varginha também, a gente já conversou um pouquinho sobre esse acontecimento, e ele me contou, e eu já li também, já vi em alguns documentários, sobre um suposto, né, soldado lá da Força Aérea Brasileira, acho que do Exército, na verdade, chamado Marco Xerezi, que teoricamente ele foi machucado, ele teve um tipo de contato com algum fluido desse suposto ser, né? E esse rapaz ele chegou a falecer algumas semanas depois, sendo, né, que a forma do falecimento dele não é uma coisa muito comum para a idade, que era um rapaz muito jovem na época. Então são os dois pontos que sempre me encucaram. Então, em suma, a questão de algum possível restício, né, da aeronave, como que essa aeronave pode ter caído, pode ter acontecido esse incidente com ela, e a segunda questão a respeito do Marco Xerezi. Se você tiver alguma informação, desde já agradeço, viu, João? Mais uma vez, obrigado, viu, parceiro? Bela palestra. Obrigado, eu que agradeço. Bom, com relação aos fragmentos metálicos e tal, bom, eu concordo contigo, um objeto que atravessa o universo, não faz muito sentido toda hora estar alguma nave caindo por aqui, né? Mas isso daí é recorrente na ufologia, realmente não faz sentido, eu concordo contigo. Agora, o que se tem de relatos é que os fragmentos foram levados primeiro para a ESA, tem relato de fragmentos na caçamba do caminhão, e depois os fragmentos foram levados para São José dos Campos, para o CTA, que hoje chama DCTA. Lá tem o Instituto de Estudos Avançados, eles teriam feito análises nesses fragmentos metálicos. Ali tem instalações no subsolo. Instalação no subsolo, gente, não quer dizer que ali tenha ter nada disso, não. Qualquer instalação militar de qualquer país sensível à área estratégica tem instalação no subsolo, em caso de conflito, de bombardeio e tal, por exemplo, o Condaba em Brasília tem subsolo, o DCTA em São José dos Campos tem subsolo, o Iperó tem subsolo, porque às vezes a gente fala assim, na ufologia tem subsolo, não, então lá tem ET, os ET estão trabalhando junto com os humanos, não é por aí, entendeu? Então, com relação aos fragmentos, é isso. Agora, você perguntou sobre o Marco Xerezi. Bom, uma das coisas, inclusive até outro dia eu estava conversando com o Birajara Rodrigues, que é o descobridor do caso. Uma das coisas sobre o caso que foi inventada por determinado ufólogo, não me pergunte o nome que eu não vou falar aqui, que jamais aconteceu, é que a criatura unhou a axila do Marco Xerezi, que ele foi contaminado por causa disso. Isso nunca aconteceu, gente. Isso nunca aconteceu. Como é mentira dizer que o caixão do Marco Xerezi era de chumbo, estava lacrado. Isso nunca aconteceu. Então, o que acontece no caso Varginha? Às vezes é isso. Alguém inventa alguma coisa, dá uma aumentada para atrair view, like e tal, né? E aí todo mundo vai replicando. Aí você tem que procurar, peraí, de onde que surgiu isso? Isso não aconteceu. A morte do Marco Xerezi, o Marco Xerezi teria participado da captura. Na minha opinião, aqui eu não posso falar outras questões, porque senão eu vou me comprometer, né? Tem questões legais, inclusive, né, Valmir? Tem coisa que a gente não pode falar. O que eu posso dizer é o seguinte, o Marco Xerezi, ele chegou já muito mal no Hospital Bom Pastor, aonde foi atendido pelo cesárea. Não vou citar nomes. A pessoa que cuidou do Marco, vou colocar assim, a pessoa, um dos médicos que cuidou do Marco, eu vou estar falando até coisa que não devia falar, mas eu vou falar. Um dos médicos que cuidou do Marco é amicíssimo do Birajara Rodrigues. Este médico disse para o Birajara, falou assim, realmente admitiu para o Birajara, não teve nada demais, não teve nada de misterioso na morte dele. Porque
o Marco Xerezi tem que lembrar o seguinte, ele foi atendido numa clínica que era conveniada da polícia, onde ele foi tirar um abscesso na axila. E dali ele já chegou mal. Se ele foi atendido na clínica e já chegou mal no Bom Pastor, então só vocês concluírem aonde que aconteceu a coisa que não foi adequada, entendeu? Então, assim, na minha opinião, a morte dele não tem relação com a suposta captura, entendeu? A morte dele tem uma relação com outras questões que eu não posso colocar aqui, porque isso é coisa complicada. Agora, por exemplo, uma coisa que vocês têm que analisar. O médico que atendeu o Marco na clínica, ele foi absolvido, mas foi alvo de um processo por negligência médica. Entendeu? Bom, eu vou falar isso. Se for assim numa conversa em off, o Júlio ainda assim não estiver gravando, ninguém vai botar no YouTube, eu não vou comprometer. Aí a gente fala, tem outra coisa muito interessante sobre o Marco, mas que é o checkmate na questão, digo checkmate na questão de associar a morte dele à captura, mas que aqui eu não posso falar. Se for em off aí, ninguém estiver gravando, eu falo. Entendeu? Legal, Joao. Aquí tengo anotado a Rosy para preguntar una pregunta de María Rita y Dirceu. ¿Tá? Todos vamos a participar. Vou me permitir dar umas observações sobre o caso. Assim, em geral, por que o caso Varginha está sendo discutido aqui na LASO, né? Porque na formação de ufólogo dentro da academia, né, é bom que, pelo menos em algum momento, discutamos, né, as ideias, o que significa Varginha, né? Porque no Brasil, né, temos vários casos representativos a nível Brasil e do mundo, né? Por exemplo, a Noite Oficial dos UFOs em 1986, um caso duro. A Operação Prato, um caso duro. E Varginha, e aí eu não vou dizer caso duro, porque para mim, como falo, não é um caso duro. Até para João Marcelo, ele define com conclusivo. Para mim, não é um caso duro. Caso duro... Não, com certeza. Do ponto de vista documental, de testemunha de posição elevada, a Operação Prata Noite Oficial é muito mais importante que Varginha. Eu concordo totalmente. Agora, o que é importante, na verdade, é que a academia, os ufólogos que se formam na academia, têm que ter uma noção, né? Uns elementos para poder ter uma ideia o que significa Varginha, porque Varginha é mais conhecido no mundo que a Noite Oficial dos UFOs, até que a Operação Prato. O sea, Varginha é um Roswell, na verdade. É uma espécie de Roswell. Né? Mas, na verdade, quando analisamos no fundo, na verdade, a coisa pode ser diferente. E agora, por que foi trazido recentemente Varginha? Por dois fatos que atualizaram novamente. Primeiro, a criação de um museu na cidade de Varginha, que foi estrellado e que é interesse para a cidade, de turismo y económico. Y a coincidencia de estrella, de documentar, ¿no? Donde que participaron un conjunto de ufólogos americanos y brasileiros, ¿no? Entonces se juntaron, eso levou uma actualización do asunto, ¿no? Mas o que eu queria colocar, na verdade, son algunos puntos, ¿no? Algunos puntos a ser observados, ¿no? En termos... en conjunto, digamos así, eu vou só colocar algunos elementos, né, aqui que deixam essa pergunta. O que aconteceu, né? O sea, o que, em fato, pode ter acontecido, né? E, por outra parte, quais seriam os questionamentos para isso, né? Eu vou colocar primeiro nos questionamentos, né? O que é uma coisa que permanece. O fato de grande parte, tirando o relato das meninas, das 3 meninas, tirando esse fato, quase todos os depoimentos e relatos, né, ou são de primeira mão não identificados, ou seja, pessoas que preservam, né, sua identidade, ou são depoimentos de segunda mão, né? Isto, depoimentos de segunda mão e primeira mão que não se identificam, e muitos, olha só, só na apresentação de Jonova, Coronel Olímpio nega, esposa de um testemunho nega, bombeiro nega, General Lima nega, outro, ou seja, uma série de depoimentos que negam que o fato aconteceu. Então,
se você junta tudo isso, não existe um consenso de um fato, não existe força, entendeu? Na verdade, existe um questionamento, né? Então, a explicação do Marcos... Por isso o caso é inconclusivo. Agora, claro, desculpa te interromper, Júlio, é o seguinte, eu concordo que o caso Operação Prato, Noite Oficial, seja mais, claro, conforme eu falei, em termos documental, testemunhal, mais importante. Agora, porém, contudo, todavia, entretanto, se a gente analisar, qualquer caso na ufologia não nos dá subsídios para provar que está ligado à visita de ETs, entendeu? Claro, Esse é o problema da ufologia. Claro. E a gente fica andando em círculos. Agora, realmente concordo contigo, o caso Varginha tem poucas testemunhas diretas. E a maioria das testemunhas realmente negam veementemente que tenha acontecido alguma coisa. Sí. Só para terminar o raciocínio, né? Estou colocando, né? Só alguns elementos importantes, né? Por exemplo, o Birayar, um dos principais defensores, ao final ele muda sua opinião, né? A sua convicção, né? Afirmando que não era assim, né? Então, por outra parte, o que fica para mim do caso de Varginha, o inexplicável por enquanto é o mais forte elemento que leva a perguntar-me o depoimento das 3 meninas. Né? O depoimento das 3 meninas, jovem, que permanece su depoimento de ter visto um ser estranho que parecia uma espécie de diabo, né? Que dentro de seus primeiros depoimentos. Né? O que poderia ter sido feito isso, né? Bom, aí entra o terreno das especialidades, né? Se aquele mendigo conhecido lá, se foi de fato um capibara, se foi uma pessoa fantasiada. Na verdade, estava pensando que essa hipótese nunca foi considerada. Na verdade, até uma pessoa fantasiada, bem fantasiada, e que tenha um mínimo de actor, podia, de longe, né, ter assustado a meninas de 12, 13 anos. Entendeu? Isso não foi colocada para ninguém, né? Mas poderia ser até, na verdade. Então, isto dentro das opções, né? Eu acho que esse elemento, o depoimento das meninas, é o aporte mais forte, né? Mas os outros depoimentos, né, não tanto assim, tá? Eu vou deixar por aqui a minha opinião, minhas considerações e passar para a Rosy. Rosy, fica à vontade. Quer comentar, fazer alguma pergunta? Oi, boa tarde a todos. Eu quero comentar, né? E primeiro dar parabéns para o João, né? Um caso extremamente interessante. E o que eu acho bacana da nossa reunião, da discussão que a gente faz, é que a gente tem a liberdade de expor ideias, né? Eu sei que aqui eu estou diante de pessoas ilustres, né? Como o Dr. Júlio, o Valmir, enquanto pesquisador ufológico, o próprio João, que é um grande pesquisador. Eu sou uma neófita, mas, por coincidência, fui repórter da Rede Globo em Varginha, não dessa época. E depois da Rede Globo em Varginha, fui professora universitária em fazer entrevistas com pessoas. Então, as minhas considerações vão com relação às entrevistas. Eu parabenizo muito a iniciativa dos ufólogos que tomam essa frente, porque realmente eu quero fazer essas considerações. Vamos lá. Por que um repórter, por exemplo, da TV Varginha, digamos que eu estivesse lá naquela época, eu faria essa reportagem que você fez? Jamais. Jamais. Por quê? Porque a TV não vai pagar isso. Não vai, isso demanda de tempo. Isso vai, da TV Varginha vai para uma central que vai esbarrar interesses que nós desconhecemos. Tá? Eu cansei, por exemplo, eu fiz uma denúncia terrível em Poços de Caldas sobre águas contaminadas. Nunca vocês viram isso no ar. Nunca. Tá? Então, assim, existem alguns trabalhos que a gente fica na mão mesmo da iniciativa de alguns bandeirantes, como o João Marcelo, como o Valmir, como as pessoas que tomam a liderança. Se a gente depender das entrevistas fechadas da ciência, eu, quando estive na universidade, aí eu tive que dar aulas, né? Como fazer pesquisa, e eu não estou desmerecendo absolutamente.
a entrevista séria, mas nesse caso não cabe, porque se eu for lá com questionário com algumas pessoas, eu não vou atingir o alvo, eu não vou conseguir as respostas. Em alguns momentos, o João disse assim, olha, a gente percebia pelo olhar, pelo engasgo, pela maneira de falar, e aí vai a investigação. Na verdade, o jornalismo tem uma área aí que se chama jornalismo investigativo, e normalmente quem faz é o jornalismo independente. E o jornalismo independente dificilmente se interessa por ufologia porque se acha algo ainda alienado à realidade. Vou repetir. O jornalismo investigativo tem bons jornalistas, mas normalmente não investem nessa área, porque os próprios jornalistas não acreditam na ufologia por ainda entenderem ser algo que o aliena da realidade. De modo que isso é coisa para alienados, eu não vou investir meu tempo fazendo isso. Acho um caso complicado, porque você, olha só, quem são as suas testemunhas principais? São generais, pessoas ligadas à área militar. É um problema muito difícil, isso eu falo como jornalista que fui. Você não consegue facilmente conseguir o depoimento dessas pessoas. É via investigação por debaixo do pano, com muito tempo, e acho muito complicado tirar qualquer realmente conclusão definitiva. Eu discordo de vocês, acho um caso muito importante, eu sei, eu entendi, que os casos duros são aqueles que a gente tem evidências contundentes, enfáticas, de que o fato de fato ocorreu, mas, para mim, pela minha experiência como professora de 25 anos de entrevistas e como repórter, eu acho que esse caso Varginha tem muita chance, sim, de ser verdadeiro. Tá? Tem muita gente aí se escondendo por debaixo do pano, porque normalmente quando a gente pega muita gente desmentindo e tal, é porque tem essa minha experiência, estou falando com pessoa, foi o que eu senti na minha vida prática, e, infelizmente, é um caso que tem essa fronteira, a fronteira dos interesses que desconhecemos. A gente vai até um limite, e aí, de repente, a gente esbarra em entrevistas que são interrompidas por interesses que vão além. A gente suspeita de onde está batendo, mas vão além do que nós podemos explicar. Possivelmente interesses internacionais envolvidos, ou acordos, talvez. Não quero entrar em teoria da conspiração, mas eu discordo. Acho que o caso Varginha é um caso interessantíssimo, deve ser investigado mais a fundo, e a diferença dele para os outros dois que foram citados é que nós temos aí um extraterrestre, talvez mais, um extraterrestre, pelo menos, envolvido na questão. Parabéns. Legal. Legal, Rosy. Legal, Rosy. Devido ao tempo, eu vou passar diretamente para o resto das pessoas que levantou a mão. Dirceu, fica à vontade, Dirceu. Boa tarde a todos. Parabéns, Marcelo, por estar esmiuçando esse balaio de gato aí, né? Esse caso é um verdadeiro balaio de gato. Eu tenho duas perguntas. A primeira é uma curiosidade, né? Vários pesquisadores comentam a respeito da criatura, dizendo que ela seria peluda, outros falam que ela teria um óleo na pele, enfim. Ela estaria nua, sem uma vestimenta, e seria macho, fêmea. Isso daí nunca foi cogitado, né? Seria do sexo masculino ou feminino. E uma outra pergunta, há uns 3 meses, mais ou menos, saiu, acredito que no seu canal, uma entrevista com, acho que está você participando, o Marco Leal, e entrevistando Pacatini, né? Depois do sumiço, né? Ele retorna. Há uns 3 meses. Até eu postei agora hoje no grupo nosso, né? Pessoal, tomar conhecimento desse vídeo no YouTube, onde ele comenta, né, que recebeu um vídeo, não sei se é de um militar, é um vídeo de 35 segundos, onde a criatura é vista numa sala, né, filmada possivelmente por militares, onde a criatura estaria quase morta, né? Então, eu queria saber se esse vídeo ele é verídico, se realmente o Pacatini viu esse vídeo, né? E se mais alguma outra pessoa viu, se realmente existe esse vídeo, ou se ele é, de repente, forjado, qual que é a sua opinião a respeito? Obrigado. Bom, com relação à criatura,
É aquele relato que existe desde a época, né? A criatura oleosa, né? Com os olhos saltados, não era peluda. O que existe são alguns relatos de avistamentos de criaturas peludas, mais ou menos na mesma época do caso Varginha. Quanto ao vídeo do Pacatini, eu vou responder assim da seguinte forma. A Rose citou, por exemplo, você veja, Rose, como que o caso Varginha é complexo. A partir do momento em que o ufólogo vira testemunha do caso, e a partir do momento em que está se tentando recontar o caso a partir de hipnose regressiva, então realmente fica tudo muito complicado, né? Eu vou responder assim dessa forma, né? Agora, quem alega que viu o vídeo é que tem que evidenciar isso, né? Não vou furtar a minha opinião. Se eu acho que esse vídeo foi visto, eu acho que não. Pela forma como se conta, veja bem, se o caso Varginha aconteceu, se houve essas capturas, é óbvio que foi feito foto, foi feito vídeo, é óbvio que foi feito a informação disso desde 96. Agora, isso como é uma questão de segredo de Estado, segurança nacional, não é assim um vídeo que todo mundo tem acesso, não, gente. Ainda mais civil. Se existem esses vídeos, eles são de acesso muito restrito. Obviamente, não estão mais em meio analógico, conforme o golpista lá dos arredores de Brasília quer fazer pensar. Quer dizer, o vídeo mais importante da ABIN, né, que não existe, está na analógico. Peraí, é só o vídeo do ET, não precisa digitalizar, não. Pode deixar na analógico, no Boloral, é só o vídeo do ET. Para que digitalizar, né? Tem coisa mais importante para digitalizar. Ué. O vídeo do ET deixa em modo analógico. Coisa não. É só ter 2 neurônios, né, gente, para raciocinar. Legal. Então, assim, não faz sentido. Sobre vídeo, que a nossa investigação demonstra é o seguinte, que existe uma testemunha que hoje está no estado de São Paulo, que teria em sua posse uma foto. É uma testemunha que tinha um cargo importante no sul de Minas. Não vou dizer qual instituição. Ela teria uma foto. Pelo menos uma foto. Essa foto foi mostrada para 2 pessoas que não se conhecem. Uma delas, infelizmente, já falecida. Estamos tentando obter essa foto. Existem outras pessoas que teriam o vídeo, e uma delas que teria um vídeo de alguns segundos da criatura na maca dentro do hospital Humanitas. Nesse vídeo, se mostraria 2 médicos. Um, não vou falar porque a gente está atrás dele, e um outro eu posso falar porque ele já faleceu, o Dr. Zé da Frota, que era um dos donos do Hospital Humanitas. O que existe é isso. Da mão de civis, vídeos e fotos, e nós vamos em breve tentar obter acesso a isso. Agora, que youtuber viu o vídeo, que a gente da ABIN com carteirinha falsa tem um vídeo, isso daí não procede, gente. Não... Hoje em dia existe uma busca desesperada. O que acontece? Um youtuber grande, um canal grande, ele precisa de novidade. Na falta de novidade, você as inventa, entendeu? Você inventa. E outra coisa, eu já tentei esclarecer essa questão do vídeo, eu fui atacado. As pessoas falam que eu presto um desserviço. Eu presto desserviço. Quem está te enganando com informações falsas de um vídeo fake não presta desserviço, não. Se você quer ser enganado, siga em frente. Eu falei com a pessoa. Esse vídeo não existe. Eu te garanto que não existe. Entendeu? Legal. Nós que estamos aí desde 96, ralando atrás das informações, não temos o vídeo. 2 boca aberta que tem um canal e que acredita em tudo quanto é besteira, tem o vídeo. Bom. Legal, legal. Sobre Pacatini, na verdade, eu me tomei o tempo de escutar os relatos nas entrevistas que ele fez. E quem se tomasse, é bom, na verdade, como um exercício, assistir a versão que tem Pacatini atual, né, desse vídeo que ele diz ter se colocado. E a circunstância que ele relata, né, ele sustenta que porque ele, Pacatini, né, é escolhido por um pessoal militar para depositar en él, no depositar, sino para mostrar a él, ¿no? Sin un objetivo claro por qué mostra a él. Y cuando él relata sobre conteúdo y preguntan exactamente, ¿y você que viu, ¿no? O entrevistador, Boaventura pergunta, você que assistiu, ¿no? Você que viu, como era esse ser, ¿no?
E nesse momento esperado de que uma pessoa, se você está falando de um momento que você assistiu, viu um ET, né? Ele poderia ser, pues, em esse momento era a hora de o cara soltar o floro, né? Soltar o melhor, né? De descrever tudo. Ele sempre fala, como ele. Era igualzinho a esse ET que foi desenhado. Ponto final. Então, esse tipo de respostas, né, simplistas, né, até evasivas, né, são como elementos, né, que na verdade diminuem fortemente essa credibilidade dessa história, né? Bom, vamos para o próximo. Maria Rita, João Marcelo te pergunta por escrito se você sofreu alguma perseguição ou intimação. Maria Rita, quer saber? Não, nunca telefonema, intimidação, nada disso. Agora aconteceu um fato curioso. Uma vez nós gravamos com o militar um S2, e ele era S2, e a gente investiga, viu, gente? A gente não divulga informação de militar que nunca foi militar, não. A gente vai atrás, pede a carteirinha, tem gente que pesquisa para a gente no banco de dados do Exército, mostra as informações, conversa com quem serviu com a pessoa, e o sujeito realmente serviu e foi militar da inteligência. Nós gravamos com ele. Um militar que fala da presença de militares do Exército, militares americanos dentro da ESA, na primeira quinzena de janeiro de 96. Este militar citou um capitão que estaria no comando dessa operação. Ele teria ido de uma unidade do Exército próxima a Varginha. Eu fui atrás desse militar. Eu entrei no condomínio fechado, toquei o interfone da casa dele. Eu toquei só uma vez, já atendeu rapidamente, aí eu expliquei para ele qual era o meu intuito, que eu era investigador. Aí, quando eu falei que ele tinha ido nessa missão secreta, citado pelo outro comandado dele, ele deu uns 2 passos para dentro de casa e já chegou com a pasta, um histórico militar dele. Aí tem 2 possibilidades. A informação vazou, ele já estava com a pasta, ou ele, por ser militar muito organizado, disciplinado, coincidentemente a pasta estava ali na mesa e ele foi lá e já pegou. O fato é que parece assim, deu a impressão que ele já estava com a pasta para mostrar para mim que em janeiro de 96 ele estava lá segundo ele, estaria na Hungria, não estaria no Brasil, entendeu? E aí começou até a ficar alterado, ele falou assim, essas informações não procedem. Quem que é esse militar que falou isso com você? Eu não vou citar o nome da minha fonte. O sigilo da fonte é garantido pela Constituição. E uma vez eu conversei com um militar que hoje é coronel, ele começou a ficar alterado no telefone. Quem que é isso? Você está mentindo? Me fala o nome da pessoa. Não vou falar o nome da pessoa, não. Não vou, vai. É uma coisa de praxe, né, o Valmir, Rosa e demais amigos. Você... A coisa mais preciosa que a gente tem na investigação do caso Varginha é a testemunha, principalmente quando é testemunha militar. Então, volto a dizer, você não pode jogar merda no ventilador e divulgar o nome da pessoa. Conforme reiteradas vezes, determinada pessoa divulga. Não se faz isso, gente. E estou falando isso não é porque inveja, porque o sujeito tem um canal maior que o meu, menor. Não vivo de ufologia, gente, não vivo de canal. Se meu canal tiver 1 inscrito a 1 milhão, eu não vou ganhar 1 centavo. Meu canal não é, nunca foi, nunca será monetizado. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com as testemunhas, entendeu? O bem mais valioso que a gente tem na investigação do caso Varginha são as testemunhas. Se o sujeito dá o depoimento para você e pede, você tem um compromisso ético com a pessoa pede, não divulga, não divulga. Agora, se a pessoa diz, eu permito que divulgue a minha voz, a minha imagem adulterada, divulgamos. Eu permito que você divulgue as informações sem me identificar, divulgamos. Que nem a gente entrevistou o Demero, que era soldado, estaria no comboio. Fomos na casa dele, ele falou assim, pode divulgar à vontade, a gente divulga, mas está gravada a autorização dele. Se não tivesse autorizado, eu jamais teria divulgado. A gente gravou com o Conradinho Metz, ele falou assim, pode divulgar à vontade, está autorizado. Aí está no YouTube, para todo mundo ver. Legal. Agora, existe um interesse, só para, desculpa te estender, Judeu, por exemplo, os depoimentos em vídeo da época. Eu já vi os depoimentos N vezes, já vi 300 mil vezes aqueles depoimentos, eu, Marcão, Jordano. O que existe é um compromisso com quem deu o depoimento para se preservar a identidade deles.
Agora, eu posso garantir para vocês que qualquer um aqui que não viu, que veja o vídeo ou áudio do bombeiro, vocês não vão se surpreender com nada. Por quê? Porque tudo que tem de informação ali já é público, está divulgado desde 96. Então, não sei por que tem alguns ufólogos, as pessoas têm esse fetiche, eu quero ver o vídeo, eu quero ver o vídeo. Cara, não vai ter nada de novo. Teve gente que me procurou aqui em Curitiba, ó, vem aqui, te mostro o vídeo, aqui não tem segredo. Entendeu? Mas eu posso garantir para vocês, não tem ninguém escondendo informação. Agora, é claro, eu não vou chegar aqui e divulgar o nome do médico que teria só após o vídeo, né? Nós vamos correr atrás de coisa. Como é que eu chego aqui? Eu vou resguardar. Agora, quando se apurar melhor, aí divulga a informação, entendeu? É assim que é feita a investigação da ufologia. Você não, inclusive, teve coisa que foi atrapalhada, não vou citar nomes. A pessoa postava foto em mídia social, estamos indo para tal lugar, estamos chegando em tal lugar. Gente, você tá entregando a sua tática para o inimigo. Mais ou menos por aí, né? Legal, legal. Vamos finalizar com a participação do Everaldo. Quer fazer um comentário ou uma pergunta, Everaldo? Fica à vontade. Estão me ouvindo agora? Sim, tá, perfeito. Só pedir desculpa para o João Marcelo, que eu tive um compromisso agora. Eu estou fora de São Paulo, estou aqui em Embu. Tive que resolver umas coisas aqui, mas eu já conheço a história, né? Eu só queria saber do João Marcelo, qual é o motivo do Pacatini ter voltado agora, depois de tanto tempo? Bom, ele alega que agora é o momento adequado para ele voltar, o caso está na crista da onda com o documentário de Varginha e ele tem projetos aí pessoais ligados ao caso, né? Ele pretende relançar o livro dele, né, com 2 ou 3 capítulos a mais, atualizar, né? E ele tem um projeto de um filme ou documentário sobre o caso, né? O que eu sei é isso. Até nós passamos vários dias com ele em Sorocaba, aí na casa do Marcão, né? Nós inclusive, eu, o Pacatini e o Marcão, nós fomos na casa dessa testemunha, o Pacatini estava junto, o Pacatini conversou com ela, da testemunha que teria a foto da criatura. Só que, mais uma vez, ele desconversou, falou que tinha que procurar, que vai achar, que não sei o quê, que é muita pressão e tal. O Pacatini estava junto com a gente nessa diligência. É uma pessoa que a gente... Uma vez aconteceu, tem um fato engraçado, Júlia, esse sujeito hoje está em São Paulo, ele estava em Minas. Nós fomos na casa dele, eu, o Marcão, e uma moça que alega que viu a foto mostrada por esse sujeito. Aí nós estamos conversando na sala e ele fala que ia pegar algo, ele volta com uma pastinha transparente. Eu falei assim, eu fiquei doido, né? Eu falei assim, gente, aquilo ali é a foto. Se for a foto, eu enfio dentro da minha cueca, saio correndo aqui pela rua e enfio o primeiro táxi, vou para São João del Rei. Aí era um recorte de jornal, entendeu? Mas ele alega que tem a foto, mas assim, por enquanto nada, né? Vamos tentar. Legal. Legal, gente. Muito bem. Bastante informação, né? Inclusive, eu agradecer ao Everaldo. O Everaldo foi quem passou a informação para a gente do Dr. Zé Marco, que está no documentário de Varginha. Tá bem. Porque o Zé Marco, se não me engano, contou numa das reuniões do seu grupo aí essa história, de que ele conheceu o Fernando Eugênio, que examinou, que viu a criatura no regional. Dr. Zé Marco, de São Paulo. Essa informação, quem passou para a gente foi o Everaldo, a gente conheceu o Zé Marco. Tá, e o Zé Marco está no documentário de Varginha. Everaldo, é José Marcos que veio aqui na academia uma vez? É esse mesmo? Esse mesmo que teve um depoimento... Ele era geologista em São Paulo. É um depoimento sobre Antártida, essas questões, não foi? Isso, ele mesmo. Tá bom. Ele faz parte lá do grupo Orion também, junto lá com o Marconato, o Gilda. Também no documentário tem um depoimento de um cardiologista de Minas Gerais, né, que ele diz que tinha um colega, né, o sea, novamente um depoimento de segunda mão, né, e na verdade essas questões, né, já comentei, né, do que significa isso de um depoimento de primeira e segunda mão. Mas tudo bem, vamos fechar isso por aqui. João Marcelo, muito obrigado, tá? Fica convidado para continuar nossa jornada, tá bem? E
Palmas para João Marcelo, tá? Obrigado. Tá. E quem quiser, agradeço a oportunidade. Quem estou à disposição aí, queria passar no WhatsApp, né? 32 99920 1967. Quem tiver interesse aí no documentário de Varginha, ou na nuvem aí do meu canal, estou à disposição aí. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigado.